Pronto, vamos começar. Gente, boa noite. Hoje a gente está aí na nossa segunda aula do curso DNA da Fé Cristã. Para quem não esteve aqui, se alguém não esteve aqui, o tema da nossa primeira aula foi amor e está disponível aí no YouTube, né? O pastor Gustavo passou no grupo de WhatsApp o link. Vocês fiquem à vontade, quem não esteve aqui, para poder assistir o link, a aula passada. Quem também não esteve aqui, só uma rápida explicação. Olha o Juliano aí. Oi, Juliano. Tudo bom, queridão? Olha a esposa aí. Tudo jóia? Rapaz, se a esposa ficar atrás, isso é islamismo, hein, cara? Bota a mulher do teu lado aí, rapaz. Então, nós estamos... Qual é a abordagem do nosso curso? A gente está falando exatamente do que o título diz, né? O DNA, ele é para o ser humano aquilo que é a base que nos forma. Ou seja, em cada gene que compõe o nosso DNA estão as nossas características principais. Né? A barba do Roberto está determinada pelo gene dele, do DNA. O cabelo da Leni, a cor do cabelo, determinado pelo DNA. A altura da Márcia está determinada no DNA. E assim por diante. Então, o DNA da nossa fé são as bases, são os alicerces. Então, são conceitos que são essenciais, que formam assim, o alicerce e, de fato, a estrutura que, se você remove um desses conceitos da estrutura, tudo vem abaixo. São aqueles conceitos sem os quais é impossível a gente falar de cristianismo. Então, a gente começou semana passada já batendo no conceito principal, né, que é o amor, que é a base de tudo. E hoje a gente vai falar do segundo conceito, não necessariamente de importância, né, segundo em ordem de importância, mas no segundo conceito que, se você remove do cristianismo, não é cristianismo, que é o conceito do perdão. Então, se você fala de cristianismo e você extrai da tua fala o conceito de perdão, você pode estar ensinando qualquer coisa, menos cristianismo. Então, ele faz parte da essência da nossa fé. Então, a gente vai abordar aqui hoje a essência do que é o perdão cristão. E por que falar perdão cristão? Por uma razão muito semelhante que na semana passada a gente falou do amor bíblico e do amor popular, né? Do amor da sociedade não cristã. Que existe um conceito na sociedade como um todo do que é perdão, que é muito diferente do conceito bíblico de perdão. E um grande problema é que, como nós somos seres cristãos, mas imersos numa sociedade não cristã, é muito comum que a gente acabe absorvendo os valores da sociedade não cristã no que se refere ao perdão. Na sociedade, você vai ter uma ideia do que é perdoar, do que é se arrepender, muito diferente do conceito bíblico. E se a gente se deixa levar por esse conceito, e se a gente não entende o que é o conceito bíblico de perdão, a gente não vai conseguir viver o perdão de uma forma bíblica. E logo, a gente não vai estar cumprindo o desejo de Deus para a nossa vida. E é por isso, é por não entender o conceito bíblico de perdão, que nós vamos ver muitas situações e comportamentos lamentáveis no seio da Igreja de Jesus Cristo. Aquele tipo de situação que a gente preferiria não ver, preferiria que não existisse, mas que existe, está aí, a gente não pode fingir que não existe, né? Então, às vezes, você vê cristãos, por exemplo, que o filho não fala com o pai, que o irmão na igreja odeia o outro irmão da igreja, que a gente tem situações de dissensões e facções geradas por muitas razões, e entre elas a falta de perdão, né? Então a gente precisa olhar para esse assunto com muita seriedade, com muita humildade, reconhecendo que isso existe entre nós, para que a gente possa aprender a lidar melhor com esse assunto, que tem a ver com um outro assunto que a gente gostaria que não existisse, que é o do pecado. Sempre que a gente fala sobre perdão, o assunto ele é meio molho acridoce de restaurante japonês, né? Sabe aquele molho acridoce, aquele vermelhinho? O próprio nome dele já dá uma pista de como ele é. Ele é acre, ou seja, ele é meio azedinho, meio amargo, e ele é doce. Então, para a gente falar do doce dessa história, que é o perdão, a gente tem que falar do amargo, que é o pecado.
Não tem como você falar de um sem falar do outro, porque você só vai perdoar alguém que pecou contra você, né? Então, você, para perdoar alguém, uma ofensa tem que ter sido cometida. A gente não perdoa quem deposita R$ 1.000 na nossa conta do banco. A gente perdoa quem nos ofende, quem nos magoa, quem nos trai, quem nos difama, quem nos rouba, quem se ira contra nós, enfim. Você vai ter aí uma miríade de ofensas, que eu vou resumir aqui nessa palavra, nesse conceito de ofensa, e aí vocês coloquem todo tipo de ofensa que vocês possam ter sofrido ao longo da vida, que estão atreladas a esse conceito de pecado. E é interessante como a gente tem como proposta para a Escola de Maturidade Cristã trazer questões muito práticas do nosso dia a dia. Eu sugeriria a vocês que ao longo da nossa exposição aqui, vocês fossem trazendo à memória de vocês, vocês não vão precisar falar, então não precisa ficar preocupado, melindrado, é entre vocês aí e vocês próprios e Deus, pessoas que ao longo da sua vida te ofenderam, que te traíram, que te abandonaram, que te molestaram, que te atacaram, que te vilipendiaram, que te roubaram, que te enganaram, enfim. O que gerou um atrito nas tuas relações com o teu próximo e que, de repente, tem pessoas que até hoje você não consegue ter uma harmonia de relacionamento e, de repente, você até hoje não perdoou essa pessoa. E você pensa nela com raiva, com ódio, com um coração sangrando. Existem N razões para você estar magoada com pessoas. Então, eu queria sugerir a você que você trouxesse de forma prática para a sua vida essas pessoas que, de fato, você ainda não perdoou. Bom, vamos começar lendo uma passagem da Bíblia para a gente entender o que é perdão, tá bom? Porque para a gente falar sobre perdoar, não perdoar, etc., etc., a gente tem que definir o conceito. O que é perdão à luz da Bíblia? E eu queria uma vítima para ler aqui um trecho da Bíblia. Quem pode? Quem pode? Dou-lhe uma. Soraya. Tá bom, obrigado, Soraya. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, ok. E eu vou pedir para a Soraya ler Mateus 18, de 21 a 35. É aquilo que é conhecido popularmente como a parábola do credor incompassivo, tá? Então, Soraya, por favor, você pode ler aqui para a gente? Mateus 18, 21, 35. Tá me ouvindo a voz? Pode falar. Estamos ouvindo bem, querido. Ok. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Obrigado, Soraya. Bom, então essa é a parábola do credor incompassivo. E aqui, nesse relato, a gente vê com muita clareza
a melhor definição bíblica de perdão, que é o cancelamento de uma dívida. Então, sempre que a gente fala sobre perdão à luz da Bíblia, a gente está falando de uma dívida que alguém tinha e que foi cancelada. Então, você imagina que quando você ofende alguém, quando você peca contra alguém, você se torna devedor dessa pessoa e de Deus. Né? Existe uma dívida moral, uma dívida espiritual, entre outras dinâmicas, outras dimensões da dívida. Por exemplo, vocês veem na história de José, que quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele não fala, eu não posso fazer isso contra Potifar. Ele fala, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Então, toda ofensa que você comete contra o seu próximo, contra o seu semelhante, é uma ofensa contra Deus também. Então, quando nós magoamos, roubamos, traímos, molestamos, enfim, o que for, um semelhante, nós temos uma dívida com esse semelhante e uma dívida com Deus. Quando nós, e vice-versa, pessoas conosco também. E, muito frequentemente, essa dívida não tem como ser paga, porque é muito diferente de uma dívida monetária. Se você tem uma dívida em dinheiro, está aqui, eu te dou, quanto eu te devo, está pago. Agora, como é que você paga uma dívida moral? Como é que você paga uma dívida espiritual? Muito difícil. Então, o caminho para que essa dívida seja quitada não é você pagá-la, porque você não vai conseguir fazer isso. Se eu te ofendo, se eu, por exemplo, chego para a Irene e magoo profundamente o coração da Irene, eu xingo ela, eu xingo os antepassados dela, eu digo coisas horrorosas a respeito dela, como é que eu pago isso? Como é que eu pago uma mágoa? Como é que eu pago o coração chorando da minha irmã? Não tem como isso ser pago nem com todo o dinheiro do mundo. Então, a forma, o caminho que Deus nos apresenta para que a gente pague as nossas dívidas, que são resultado dos nossos pecados, das nossas ofensas, da nossa falta de amor, da nossa falta de misericórdia e assim por diante, é o cancelamento dessa dívida. Então, você imagina, por exemplo, que você está devendo uma fortuna e o seu nome entrou no SPC. Aí você está precisando do empréstimo, você está desesperado, precisa pegar um dinheiro no banco, não pode, porque seu nome está no SPC. O que você faz? Você vai lá na agência do SPC e você chega lá na fila, você chega no caixa e você fala assim para a moça, moça, pelo amor de Deus, vê aí no computador como é que está essa dívida, o que eu posso fazer, porque eu estava devendo para a Irene, devia aí uma fortuna para a Irene e não tenho como pagar, o que eu posso fazer? Aí ela, peraí que eu vou acessar o sistema. Vai lá, acessa o sistema. Como é seu nome mesmo? É Maurício Zagari. Peraí, seu CPF, tal. Olha, aqui o que consta é dívida cancelada. Você não deve nada. Como assim? Não, aqui está dizendo, olha, no dia tal, a senhora Irene cancelou a sua dívida. Você não deve mais nada para ela. Você toma aqueles, mas como assim? Como assim cancelar? Não devo mais nada, não preciso pagar. Não. Dívida cancelada. Tá, mas o que isso tem como consequência? Não, senhor, o senhor não entendeu, não tem absolutamente nenhuma consequência, o senhor pode ir em paz, porque a sua dívida está cancelada, nada mais consta contra o senhor. E aí você sai de lá estupefato. Isso é perdão. O que a Irene fez com a minha dívida com ela foi perdoar a minha dívida. E nenhuma condenação mais haverá para mim diante daquela ofensa. Então, essa metáfora, esse exemplo que o próprio Jesus nos deu, é muito claro do que significa perdoar. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que diz que perdoou outra, mas fica trazendo à tona aquele problema e jogando na cara da pessoa de tempos em tempos, ela não perdoou. Porque se a pessoa propõe qualquer tipo de compensação ainda pela ofensa que foi cometida, a dívida não foi cancelada. Muita gente já chegaram para mim algumas vezes e perguntaram, Maurício, como é que eu sei se eu perdoei fulano mesmo? Bom, essa pessoa ainda precisa fazer alguma coisa para se redimir da sua ofensa com você?
Se a pessoa diz, eu quero que ela venha me pedir desculpas, então você ainda não cancelou essa dívida. Porque você está exigindo do ofensor, do devedor, que ela ainda faça alguma coisa para quitar a dívida. Se a dívida está cancelada, não há mais nada a ser pago. Esse é o conceito bíblico de perdão. E esse conceito nos traz uma série de desdobramentos, uma série de implicações. E aí eu quero trazer para vocês essas implicações. E eu já quero alertá-los. Não é um assunto fácil, é um assunto que vai doer na gente. Ok? Primeira implicação: perdoar não é fácil. E aí você me pergunta, mas quando perdoar é fácil? Eu te diria, nunca. Nunca. Perdoar sempre é difícil. E por quê? Porque você não vai ter que perdoar uma pessoa que não te fez mal algum. O perdão ele está pressuposto para alguém que te ofendeu. Quando a gente está falando aqui de perdão, gente, eu estou falando do seu cônjuge que te traiu, eu estou falando do teu sócio que te roubou, eu estou falando do teu irmão que roubou a sua parte da herança, eu estou falando do teu irmão da igreja que fez uma coisa horrível com você e falou mal de você, falou mentira para você e para os outros. Eu estou falando daquela pessoa da sua família que te humilhou naquele encontro de fim de ano. Eu estou falando do rapaz, como um caso real que já aconteceu comigo, de uma senhora que chegou para mim e falou: o melhor amigo do meu filho matou o meu filho, assassinou. Eu não consigo perdoá-lo. É esse tipo de coisa que nos traz à tona a necessidade de perdão. Não são situações fáceis. São situações muito difíceis. Sempre. Por que são difíceis? Porque nós somos humanos, o pecado habita em nós e nós temos a natureza adâmica em nós. Porém, no ato da salvação, no ato da nossa regeneração, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então nós somos levados de um modo a perdoar, porque perdoar vem da natureza divina, mas a nossa natureza adâmica, a nossa natureza que vem de Adão, do homem, quer nos fazer aquilo que o pecado que habita em nós nos quer levar a fazer, que é o quê? Vingança. Porque a nossa natureza humana, ela quer pagar na mesma moeda, ela quer retribuir. É o olho por olho, é o dente por dente. Vocês querem ver? Eu provo para vocês. Você está lá no supermercado, aí vem aquela senhorinha muito enfesada e vê você e quer passar, e você está lá pegando a compra, ela não vê como passar, ela vai te dar com o carrinho na canela. Qual é a tua primeira reação? Você vira para ela e você fala assim: minha irmã, eu te perdoo em nome de Jesus. É isso que você faz? Assim, do impulso imediato? Ou você quase xinga a quinta geração daquela senhorinha? Né? O nosso impulso humano imediato é a gente se vingar, é a gente retribuir, é a gente pagar. É aquela criancinha que o irmãozinho dela cutuca ela começa a bater no irmão. Né? Porque a criança, embora a gente tenha aquela imagem da inocência, a criança ela comprova a doutrina da depravação total do ser humano na sua pureza, né? Que nós nascemos com pecado. Você pega a criança, o irmãozinho de 1 ano, né? Pegou o brinquedo do irmão, o irmão pega, morde, bate, me dá, é meu, é meu, é meu. É aquilo ali. E somos nós. Então é difícil perdoar, por quê? Porque perdoar contraria a nossa natureza humana vingativa e retributiva, que quer retribuir. Essa é a primeira implicação desse entendimento. Perdoar nunca será fácil. E se a gente for esperar ser fácil para perdoar, nós nunca vamos viver o perdão. Esse é o ponto primeiro. Segunda implicação do entendimento de que o perdão é o cancelamento de uma dívida. É que o perdão ele é um ato da razão, não é um ato das nossas emoções. É muito frequente você ouvir pessoas dizendo que não sentiram ainda vontade de perdoar fulano que fez mal a ela. Eu ainda não sinto vontade de perdoar. Quando eu estiver em paz com o meu coração para perdoar, eu vou perdoar. Se você acha que o seu perdão depende de você sentir alguma coisa, você não está compreendendo o perdão da forma bíblica. Você vê que aquele rei lá da parábola de Jesus, ele toma uma decisão consciente, que não depende das suas emoções, depende da sua decisão. Olha, eu vou te perdoar.
está aqui, decretado, assinado, vai em paz. É óbvio que, como nós não somos estátuas de gelo, existem componentes emocionais, existem componentes sentimentais, isso é natural. Não estou propondo a vocês abandonarem o seu lado emocional. Agora, o seu perdão vai depender de uma decisão racional da sua parte. A gente não pode, muitas coisas na nossa fé não dependem da gente sentir vontade, depende da gente saber que é o que tem que ser feito. Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, me perdoem se eu estou repetindo, mas eu vejo esse exemplo muito naquela coisa da pessoa que fala, eu não sinto a presença de Deus. Já falei isso aqui? Não me lembro. Se não falei, eu falo agora. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu estou me sentindo seco. Eu oro e não sinto a presença de Deus. Parece que os céus estão de chumbo, que os céus estão fechados. Deus não ouve as minhas orações. Eu não sinto a presença de Deus. E aí você olha para a Bíblia e você racionalmente lê lá Jesus dizer o seguinte: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Espera aí. Se Jesus está com a gente todos os dias até o fim dos tempos, hoje faz parte de todos os dias? Faz. E ele ainda disse, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Tem 2 ou 3 aqui? Então, em pelo menos 2 passagens da Bíblia, Jesus falou coisas que me levam racionalmente a saber que Jesus está conosco agora. Então, o fato de eu não sentir nada na hora da minha oração não quer dizer nada. E a minha oração para Deus não deve ser, Senhor, eu não sinto a tua presença, será que eu pequei? Será que eu estou errado? Será que... Não, a minha oração deve ser, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que tu és comigo, porque o Senhor disse que estaria comigo hoje. Percebem a diferença entre a razão e o sentimento? Todos nós amamos quando somos cheios da presença de Deus, quando a gente transborda, quando a gente sente o gozo de Deus em nossa vida, quando a gente tem aquelas experiências extraordinárias, a gente se derrama. Mas isso é um bônus, isso é um presente que Deus nos dá. A gente não pode basear a nossa fé nisso. A gente tem que basear a nossa fé na razão daquilo que está revelado na palavra de Deus, a Bíblia. Então, a nossa oração, vejam como isso muda tudo. Se eu baseio a minha relação com Deus e com o meu próximo naquilo que eu sinto, se eu sinto antipatia, por exemplo, pela Lilian, por exemplo, eu vou basear a minha relação com ela numa antipatia, não sinto não, tá, Lilian? É só um exemplo. Eu vou basear isso num sentimento que surgiu, sei lá por quê. Porque, de repente, a Lilian está usando óculos que eu não gosto de gente que usa óculos de aro grosso, tem que usar de aro fino. E a Lilian usa de aro grosso, não fui com a cara da Lilian. É nisso que eu vou basear a minha relação com ela? Mas isso não é Bíblia. Então, eu tenho que basear a minha relação com as pessoas, embora haja um componente sentimental, não vou tirar as emoções de cena, tá? Mas eu tenho que basear na razão, porque eu sei que eu tenho que amar o meu próximo. Aula passada, o lado racional do amor. E aqui é a mesma coisa. Eu não vou perdoar porque eu sinto vontade de perdoar. Eu vou perdoar porque eu sei que é o que tem que ser feito. Então, primeiro ponto, perdoar é difícil. Perdoar não é fácil. Não posso esperar ser fácil para perdoar. Segundo, perdoar é um ato da razão e não das emoções. Eu não tenho que esperar sentir vontade de perdoar para perdoar. Terceiro ponto, o que nos traz cura é o perdão. A gente não pode esperar sentir a cura ou ter a cura das emoções com aquela pessoa que nos ofendeu para depois perdoar. Muita gente inverte a ordem. E aqui a ordem dos fatores altera o produto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já queimou a mão? Estava lá cozinhando uma panela, queimou, fez aquilo, faz assim com a mão. Você já se queimou aí? Teve essa experiência? O que aconteceu? Você se queimou lá fazendo um refogado, fazendo alguma coisa no fogão, espirrou aquela gordura, doeu pra caramba, você correu na pia, molhou, tal, e aí fez aquela bolha. O que você faz? Você fica parado assim, vou esperar passar a dor para depois passar a pomada. Não sei se ainda existe, quando eu era criança eu passava picrato de Butensin. Hoje em dia tem umas outras pomadas aí que passam também e tal.
Aí você fica ali parado, queimou a minha mão. Mas eu vou aqui ficar esperando a dor passar para depois passar a pomada. Só que se você fica esperando a dor passar para depois passar a pomada, pode ser que infeccione, pode ser que crie um problema, pode ser que gangrene, você tenha que cortar a mão fora. Porque você não tratou. E você estava esperando a dor passar para depois você aplicar o remédio. Só que isso é inverter a ordem dos fatores. Primeiro a gente aplica a pomada, depois a dor vai passar. E aí você pode até no futuro ter uma cicatriz. Mas hoje, você que balançou a mão, que se lembrou da sua queimadura, está doendo ainda aquela dor que doía na hora da queimadura? Faz sim ou não? Está doendo ou não está doendo? Não, né? Pois é, porque você vai se lembrar da dor. Você vai se lembrar da queimadura. Mas a dor não vai doer mais. Por quê? Porque você aplicou a pomada, você aplicou o remédio. Então, o perdão é o remédio, o perdão é a pomada. Quando você sofre a queimadura da ofensa, você não tem que esperar a dor da ofensa passar para depois você perdoar. Não faz sentido você aplicar a pomada numa pele que já está regenerada. Não. Sendo que, se você não aplica a pomada, pode ser que aquilo infeccione e aquela cicatriz nunca seja completa. Então você tem que perdoar para depois a dor desaparecer. Então entendam a diferença. Biblicamente, primeiro você perdoa, depois a dor some. Percebe? Então, o perdão é uma necessidade imediata. Claro que, sabendo nós que os seres humanos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, às vezes vai demorar mais para uns, às vezes vai demorar mais para outros. Para uns vai ser algo mais rápido, para outros vai ser um processo mais demorado. O fato é que não se pode dar as costas para a necessidade do perdão. Então, não podemos esperar a gente esquecer da ofensa cometida para perdoar. Gente, perdão não é amnésia. Você vai sempre se lembrar daquela ofensa cometida. Então, não dá para esquecer para depois perdoar, não dá para deixar a dor parar de doer para depois perdoar. Não. E isso é uma coisa que você vê no dia a dia quando você lida com pessoas que conseguiram perdoar. Na medida em que ela perdoa, ela vai sendo curada das suas emoções. Isso é muito visível quando você pega pessoas que perdoaram. Ela perdoa, ela coloca em prática o perdão. E aí vem um ponto aqui, e eu vou abrir um parênteses nessas implicações. Como é a prática do perdão? Como você perdoa na prática? O que é perdoar na prática? Vamos lá. Lembrem-se de que a pessoa que ofendeu você, ela tem uma dívida com você e com Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você orar a Deus, dizendo ao Senhor que você está perdoando aquela pessoa. Nos momentos em que eu tive que perdoar pessoas na minha vida, eu fiz essa oração. Pai, apaga do teu livro toda ofensa, toda esta ofensa que foi cometida contra mim. Que no dia do juízo, no dia da prestação de contas, isso não seja levado em consideração ao se olhar para aquela pessoa. Eu peço que nenhuma consequência espiritual haja sobre a vida dela por causa da ofensa cometida contra mim. Isso é o fator vertical. É entre você e Deus. E entre você e aquela pessoa, é você não querer retribuir o mal que lhe foi feito. E pelo contrário, é você querer o bem daquela pessoa. E você vai chegar e você vai fazer coisas dificílimas. Como, por exemplo, você vai orar pelo bem daquela pessoa. Não é aquela oração assim, ó Deus, eu amo fulano que me roubou, mas pesa a tua mão sobre a vida dele, coloca ele num leito do hospital para ele tomar vergonha na cara e ele não fazer mais isso. Não é esse tipo de oração. É uma oração verdadeira e que às vezes você fará em lágrimas. Às vezes você fará em lágrimas porque será muito difícil. Mas você orará e dirá, Senhor, a minha vontade, e sendo transparente, sendo verdadeiro. Você não precisa ser um hipócrita para fazer essa oração. É você virar para Deus e falar assim, Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de fazer bem àquela pessoa. A minha vontade é enforcar e jogar do 15º andar. Mas eu peço que o Senhor abençoe a vida dele. Que ele não tenha males na sua vida. Livra-o do mal. Abençoa-o.
faze-o prosperar no seu trabalho, dá-lhe saúde. Se ele não conhece a tua palavra, que ele venha ser salvo e vá para o céu e tenha vida eterna em novos céus e nova terra, compartilhando e nos abraçando no futuro. Isto é perdão bíblico. Isto é perdão bíblico. E aí você pode ter algumas perguntas. Isso quer dizer que eu tenho que voltar a conviver com ele? Não necessariamente. Se alguém molestou sexualmente o seu filho pequeno, em primeiro lugar, ele terá que pagar pela lei pelo que ele fez. Você deve perdoá-lo? Deve. Porque é o que a Bíblia nos orienta. Agora ele vai ter que pagar as consequências dos seus atos. Não é? Se alguém matou alguém, você pode perdoar esse assassino? Pode, mas quem morreu não vai ressuscitar ali naquele ato do perdão. Vai ressuscitar na vida eterna, na volta de Cristo. Mas ela continuará morta. E esse assassino terá que ir para a prisão e viver o evangelho ali dentro, pagando pelos seus crimes. E se no dia que a pessoa que molestou sexualmente o seu filho for liberto da prisão, você não necessariamente precisa voltar a deixar o seu filho sozinho com essa pessoa. Então, perdoar não necessariamente significa voltar a conviver. Até porque, às vezes, é uma medida profilática você não voltar a conviver. Né? Tem pessoas que te fazem muito mal, que todas as vezes que estão junto com você te levam ao pecado. Vamos supor, você escorregou uma época da tua vida, você cometeu um adultério ou você cometeu a fornicação transando antes do casamento. Aí você se arrepende, é restaurado por Deus, seu pecado é perdoado, amém, vamos olhar para frente, vamos caminhar em frente. Você precisa continuar convivendo com essa pessoa? Né? Às vezes não é muito saudável, né? Às vezes o seu cônjuge sabe do que aconteceu. Você vai continuar levando aquela pessoa para dentro da sua casa? Vai criar uma situação bem desagradável. Então, claro que eu estou falando aqui de uma forma sistêmica, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, há situações em que a convivência deve ser evitada. Mas o perdão deve acontecer. Percebam que são coisas diferentes. Eu estou trazendo isso para cá, essas várias informações, porque são questões muito frequentemente perguntadas quando você fala desse assunto. Tá? Bom, fecha aqui o parênteses. Ficou claro para vocês, gente, como se processa na prática o perdão? Então vamos voltar aqui às implicações do entendimento de que o perdão é o cancelamento de uma dívida. Primeiro, não é fácil. Segundo, é um ato da razão e não das emoções. Terceiro, o perdão traz a cura, e não é a cura que nos faz perdoar. É a queimadura e a pomada. Quarto, e aqui é uma coisa muito difícil da gente falar, mas a gente não pode deixar de falar porque é Bíblia e faz parte do ensinamento sobre o perdão. Não perdoar traz consequências para quem não perdoa. Eu sempre costumo comparar, eu falo que nós não devemos amar a Deus, não devemos receber Cristo em nossa vida, não devemos ser cristãos com medo do inferno. Não é, não, eu estou com medo de ir para o inferno, então eu vou ser cristão. Não. Você deve ser cristão por amor a Deus, por amor a Cristo, porque você encontrou esse ser excelente, doce, maravilhoso, amável e que transformou a sua vida e que você não consegue ver sentido na tua existência sem a presença desse ser. Essa é a razão. Não quer dizer que o inferno não exista. Então existem razões certas para a gente abraçar certas questões, mas existem as consequências do não abraçar essas questões. E assim como nós devemos perdoar porque queremos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, não é por isso que não perdoar não traz consequências. E eu vou falar para vocês quais são as consequências de não perdoar. Vocês já oraram o Pai Nosso? Quem já orou o Pai Nosso aí? Faz assim com a mão. Só vocês? Não é possível. Os outros que não balançaram a mão nunca oraram o Pai Nosso. Vamos tentar de novo. Essa é aquela hora boa, eu gosto dessa hora, porque é aquela hora que a gente descobre quem tá jogando Candy Crush escondido ali na hora da aula e que não está prestando atenção, né? Vamos lá, de novo. Pessoal que estava jogando Candy Crush, atenção. Quem aí já orou o Pai Nosso? Faz assim. Ah, tá vendo? Agora o pessoal já colocou em pause o joguinho escondido ali. Voltou a fingir que está prestando atenção em mim. Se você orou o Pai Nosso, você está em sério perigo. E eu vou te dizer por quê. Lembra quando você disse assim, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores? Se você vai lá para o grego original em que essa oração foi escrita, sabe o que quer dizer exatamente o que você está dizendo para Deus? Você está dizendo para Deus assim, Deus,
perdoa as nossas dívidas na mesma proporção em que nós perdoamos os nossos devedores. Ou, em outras palavras, se eu não perdoar quem me deve, não me perdoe. É o que você está pedindo para Deus. Duro, né, gente? É o fato. Aí você fala, meu Deus, o Pai Nosso fala isso, então nunca mais vou orar o Pai Nosso, está resolvido. Não, não está resolvido. Lá em Lucas 6, eu vou ler essa passagem, Lucas 6:37, a gente vê Jesus falando, e Jesus diz assim: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. E atenção agora, perdoem e serão perdoados. Eu sempre gosto muito de ler a Bíblia com atenção extrema aos detalhes. Eu acho que os detalhes da Bíblia são fantásticos, lindíssimos. Às vezes uma palavrinha de uma letra aqui no português tem muito significado. Esse e aqui, ele denota uma consequência. Perdoem e, consequentemente, serão perdoados. Aí você pode falar, não, Maurício, isso é uma interpretação tua, não é bem assim, mas não tem problema. Vamos para a terceira passagem. Marcos 11, 25 e 26, outro episódio da vida de Jesus, o próprio Jesus falando. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Estamos vendo o Senhor Jesus dizer que se nós não perdoarmos quem nos fez mal, o Pai não perdoará os pecados que nós cometemos. Então, nós devemos perdoar com medo de Deus não perdoar os nossos pecados? Não. Devemos perdoar porque é a coisa certa a se fazer. Agora, eu seria leviano se eu não dissesse para vocês, nesse estudo, que a falta do perdão traz consequências para a nossa vida. Né? Vocês já devem ter visto nesses memes que vão às vezes na internet, né, que se você não perdoa, é você que está se envenenando, tem uns negócios assim. É a pura verdade. O principal beneficiado do teu perdão não é quem te ofendeu, é você próprio. Tá? Então, desenvolver um coração perdoador é uma necessidade para o cristão. E se você percebe que na tua vida o perdão ainda não é uma prática, por mais difícil que seja, a gente tem que se remeter a Romanos 12, versículo 2, a renovação da nossa forma de pensar. A gente tem que começar a mudar isso na prática. E aí a gente chega naquele ponto, vou até beber uma aguinha aqui, porque eu sei que aí está difícil de aguentar isso, né, gente? Aí você fala, Maurício, mas é difícil perdoar. Tem um segredo? Como é o segredo para eu conseguir perdoar? Tem um segredo? Felizmente tem. Essa é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes também. Qual é o segredo para perdoar? Tem um segredo para perdoar? Tem. E aqui tem duas passagens na Bíblia que Paulo, em Efésios e em Colossenses, ele nos passa esse segredo. E eu vou ler para vocês aqui. Tá? Efésios 4, versículo 32, Paulo fala assim: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se. Gente, muita atenção a isso. Por favor, se você voltou a jogar o Candy Crush, coloca no pause de novo, rapidinho, só para prestar atenção a isso. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Gente, isso aqui é o grande segredo. Maurício, como é que eu perdoo? Simples. Basta olhar como Deus perdoou você em Cristo. Assim como Deus perdoou você em Cristo, você deve perdoar o próximo que ofendeu você, que te machucou, que te magoou, que te desesperou, que te levou às lágrimas, que te levou à depressão. E em Colossenses capítulo 3, de 12 a 14, Paulo reforça isso, quando ele diz o seguinte: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês
também devem perdoar. De novo, assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar. Então, a nossa necessidade de perdoar o nosso próximo, ela vem de onde? Ela vem do fato de que nós fomos perdoados pelo Pai em Cristo. E se nós fomos alvo do perdão do Pai em Cristo, em que nós somos melhores do que o Pai pelo fato de não perdoarmos o nosso próximo? Vou refazer essa pergunta, que ela é séria. E aqui, gente, não fica chateado comigo, não. Eu avisei que era acridoce, tá? Tem a parte amarguinha da exposição. Faz parte. Se Deus nos perdoou em Cristo e nós não perdoamos o nosso próximo, nós estamos nos considerando melhores do que Deus. Percebe? Por que eu sou melhor do que Deus? Agora, você fala, Maurício, tá bem. Entendi que o segredo para eu perdoar quem me ofendeu é perdoá-lo como eu fui perdoado em Cristo. Mas o que isso significa exatamente? Você pode traduzir para o português bem claro? Sem a menor sombra de dúvida. Primeira coisa, quando Deus perdoou você, e aqui, gente, é essencial esse ensinamento. Por favor, prestem muita atenção. Se vocês não prestarem atenção em nada do que eu falei até agora, prestem atenção nisso, tá? Porque isso aqui é muito importante. Quando nós fomos perdoados por Deus no ato da nossa regeneração, quando nós fomos declarados justos aos olhos de Deus, quando fomos salvos e recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós antes desse momento estávamos mortos em delitos e pecados. É assim que a Bíblia nos define. Nós éramos mortos, não havia vida em nós. A melhor definição, quando vocês veem aqueles filmes de zumbi, já viram filme de zumbi, né? E você fala, zumbi não existe. Lamento dizer, zumbi existe sim. Éramos nós antes de sermos salvos por Jesus. Porque nós éramos seres sem vida que ambulávamos por aí, andávamos por aí mortos, em delitos e pecados, mas andando, falando, respirando e mortos espiritualmente. E era quando estávamos mortos, sem mérito, sem nenhuma beleza, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Quem aí, aqui é uma outra hora da gente também pegar quem está distraído, vocês querem ver que legal? Quem aí merecia ser salvo? Fala amém! Graças a Deus, todo mundo prestando atenção. Quem aí não merecia ser salvo quando estava morto em seus delitos e pecados? Faz aí com a mão. Só vocês. Os outros mereciam, é isso? Ah, que bom. Ninguém nunca mereceu ser salvo, porque nós merecíamos a condenação. Estávamos em pecado. E vou te dizer mais, nós estávamos felizes no nosso pecado. Éramos como aqueles porquinhos que chafurdam na lama, todos felizes. Peppa Pig, sabe? Ei, tô aqui na lama, tô aqui sujo. A gente estava feliz. A gente não sentia necessidade de ser salvo. E nós não merecíamos a salvação. O que nós merecíamos era a condenação, porque era justa. Era justa, era o preço justo pelo nosso pecado. E por que nós fomos salvos se nós não merecíamos? Nós fomos salvos em Cristo. Nós fomos perdoados em Cristo. Quando não merecíamos, por um troço chamado graça. Graça. Vou repetir. Graça. Isso é a essência da nossa fé. Graça foi Deus olhar para zumbis, mortos, podres, cheirando mal, porque viviam em pecado, sem querer deixar o pecado, nos amar e falar, eu vou te dar vida. Vem! E asperge o sangue da cruz, e nós somos limpos, salvos, as escamas caem dos olhos, nós enxergamos a verdade e vemos que estávamos mortos e falamos, Deus! Então nós fomos salvos não porque merecíamos, fomos perdoados não porque merecíamos, mas porque Deus, o perdoador, exerceu a graça em nós.
Do mesmo modo, a pessoa que te ofendeu não será perdoada pelo mérito dela, será perdoada pela graça que há no seu coração. Porque você imita Deus. Você é um cristão, a essência de Cristo. O teu DNA é o de Cristo. O sangue de Jesus passou a correr nas tuas veias naquele ato. E você exerce graça. E aí você fala, Maurício, mas aquele cara que me ofendeu, aquela mulher que me ofendeu, ele não veio me pedir perdão, ele não estava arrependido, ele não fez nada, ele continuou fazendo o mesmo pecado. Aí eu levo você em pensamento 2000 anos atrás no passado, quando um homem estava preso numa cidade lá nos confins do Império Romano. Ele foi preso injustamente, cuspido, esbofeteado, xingado, ofendido, vilipendiado, despido, esbofeteado, cuspido, coroa de espinho na cabeça, cruz nas costas, morro acima, cravos nas mãos, cravos nos pés, crucificado nu. E ele vê nos pés da cruz aqueles que tinham o ofendido, o colocado ali, os mestres da lei e os soldados romanos, que continuavam fazendo chacota, e ele vira para o pai e fala, pai, aqueles ali que me ofenderam, eles não se arrependeram, eles não merecem o meu perdão, eles não mudaram de atitude, eles não vieram a mim falar nada, então manda um raio do céu e fulmina esse povo. Foi isso que Jesus falou. O que ele falou? Pai, perdoa. Por quê? Porque ele sabia que o perdão não dependia do mérito daqueles homens. Dependia da graça que havia no seu coração. Então nós devemos perdoar quem nos fez mal, não porque eles merecem, não porque eles estão arrependidos, não porque eles vieram nos pedir perdão, não porque foi fácil, mas porque assim como Deus nos perdoou sem que nós tivéssemos feito nada disso, nós devemos fazer o mesmo e reproduzir nas nossas ações as ações de Deus para conosco. Então, esse é o grande segredo para você conseguir perdoar. O seu perdão não depende de quem machucou você merecer ser perdoado, nem de ele estar arrependido, nem de ele tomar a iniciativa de vir pedir perdão, nem de você sentir vontade de perdoar, muito menos de você esquecer a ofensa que te fizeram. Seu perdão depende de uma demonstração prática da graça e da misericórdia que há em seu coração, por saber que se Deus perdoou você, você deve perdoar o seu próximo. E aqui eu vou mostrar para vocês demonstrações. 3 passagens bíblicas, é que eu preciso já ir para o final, mas eu vou ler com vocês 3 passagens bíblicas que muitos de vocês já leram muitas vezes e que tem muito a ver com o perdão, porque tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos inimigos, e inimigos são aqueles que nos ofendem, nos fazem mal, nos perseguem, etc. Tem a ver com a nossa relação com aqueles que nos amaldiçoaram, enfim, que fizeram todo tipo de maldade contra nós. Como devemos lidar com eles? E aqui eu quero mostrar para vocês o caminho bíblico para isso. E o que vocês vão ler aqui, a gente às vezes lê na diagonal, acha bonito, mas botar na prática da vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dificuldade. Eu mesmo vou ler para vocês, tá? Por uma questão de pressa. Mas eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou ler com vocês 3 passagens que respondem a essa pergunta. Como agir com quem nos ofendeu? Olha só. Mateus 5, de 43 a 46. Palavras de Jesus. Isso aqui está no Sermão do Monte, tá, gente? Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, ou seja, eu, de forma diferente, lhes digo, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Só isso aqui já dá muito a pensar. E orem por quem os persegue. Olha aqui aquilo que eu falei antes.
quando você perdoa a pessoa, quem os persegue, repare que ele não está dizendo por quem os perseguia e parou de perseguir. Orem por quem hoje os persegue. O que ele está falando aqui? Ore para Deus pesar a mão sobre essa pessoa, destruir a vida dele. Né? Não, isso aqui não é trago a pessoa amada em 7 dias e boto na boca do sapo, não, gente. É orar para fazer o bem, para desejar o melhor, para desejar a salvação, para desejar a paz de espírito, para desejar a felicidade. Isto é evangelho. Estão vendo quando eu falei para vocês no começo da aula que o perdão bíblico é diferente do perdão popular da sociedade como um todo? Onde na sociedade como um todo você vai ver isto aqui? Olha aqui, fulano está te perseguindo, ora por ele pedindo o bem dele. Tanto é assim que olha as consequências de uma atitude como essa que Jesus coloca. Porque desse modo, de que modo? Amando os seus inimigos e orando por quem os persegue, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Você quer agir como verdadeiro filho de seu Pai que está no céu? Desculpa, mas não basta ir para o culto ao domingo. Não basta. Ore por quem te fez mal. É duro. É difícil demais. Assino embaixo. Mas é o que está sendo dito. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Irmãos da Igreja Metodista em Botafogo, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Vocês percebem a proposta de contracorrente que é isso aqui? Gente, só essa passagem, esses 43, 44, esses 4 versículos aqui, já são provocadores de uma profunda revolução na nossa existência. E o pior é que não para aí. Tem mais. Vou lá para Lucas 6, aqui eu pulei alguns versículos por uma questão de tempo, tá? Lucas 6, do 27 ao 36, pulando alguns trechos. Jesus falando. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos. Olha aí de novo. Por que será que Jesus reforça esse assunto? Será que é pouco importante? Será que ser cristão é só ficar falando de combatendo militância LGBT e contra os abortistas? É isso que se resume o evangelho? Amar os seus inimigos. Jesus está falando de novo desse assunto. Façam o bem a quem os odeia. Isso aqui daria 1 ano de pregações nos cultos de uma igreja. Façam o bem a quem os odeia. Irmãos e irmãs, qual de nós faz isso? E qual de nós deveria estar fazendo isso? Aí você compara. É para você ficar triste consigo mesmo? Não! É para você olhar o Evangelho de Jesus e ser instigado a viver essa proposta revolucionária de vida, que é fazer o bem a quem te odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. E, de novo, orem por quem os maltratam. Então, gente, quando a gente for orar, vamos mudar um pouquinho a nossa oração. Vamos inserir não só oração obrigado pela comida, abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa o nosso país, abençoa minha família, me dá um emprego, me ajuda a fazer a prova da faculdade. Vamos começar a trazer para as nossas orações, Senhor, abençoe fulano que me maltratou. Zezinho lá do trabalho está me perseguindo, está querendo puxar o meu tapete para pegar o meu cargo. Deus, eu quero o bem dele. Traz alegria para aquele coração. Se você foi xingado, se você foi desqualificado, se falaram mal de você, se falaram mentiras a seu respeito, abençoem essas pessoas. Deus, eu abençoo o fulano de tal. Gente, isso aqui é o Evangelho segundo Maurício Zagari ou isso está na Bíblia Sagrada? Vocês percebem como a igreja precisa voltar-se para a palavra, porque isso aqui é uma proposta que muda tudo
na nossa vida, na nossa forma de nos relacionarmos com o próximo, na nossa forma de orar a Deus, na nossa relação com Deus. Muda tudo. Isso aqui transforma, vira do avesso a nossa existência, gente. E ele continua. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Maurício, qual é o segredo para a paz no mundo? Isso aqui. Se você for fazer ao outro o que você deseja que o outro lhe faça, você não rouba, você não mata, você não trai, você não xinga, você não quer o mal. Acabou. Céu na terra. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Portanto, amem os seus inimigos. Terceira vez, gente. Será que isso aqui é pouco importante? Façam-lhes o bem, de novo. E olha só, olha aqui. Eu confesso para vocês, eu nunca, em 25, 26 anos de convertido, eu ouvi alguém pregar isso aqui num púlpito. Emprestem a eles sem esperar nada de volta. Está escrito, gente. Não estou inventando, está aqui. Então, mas aí você pode falar assim, Maurício, mas isso é impossível, isso é uma proposta utópica. Mas, gente, se você fizer isso, se você lutar por isso, se você se esforçar, olha o que vai acontecer. Então, a recompensa que receberão no céu será grande. E estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, perdoem, assim como seu Pai é misericordioso. Misericordioso é aquele que dá a paga não de acordo com o que a justiça pede, mas de acordo com a graça. Eu vou correr que já são 7 horas para terminar. Eu vou ler 2 passagens para terminar. Ai, Jesus, Romanos 12, de 14 a 21. Se eu pudesse cair numa ilha deserta e ter só algumas páginas da Bíblia, eu queria Romanos 12 comigo, porque esse capítulo é fenomenal. Olha isso, gente. Aqui agora já não é Jesus falando diretamente, é Paulo reverberando o que Jesus falou. Abençoem aqueles que os perseguem. Gente, de novo! Por que será que isso aqui está sendo martelado? Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Deus, fulano me persegue todo dia, mas eu peço que o Senhor abençoe a vida dele, a família dele, a casa dele. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Nunca, e aqui de novo, o meu amor, a minha paixão pelos detalhes da Bíblia. Nunca. Isso aqui não é uma palavra que está aqui à toa. Isso aqui não foi colocado aqui a troco de nada. Gente, nunca significa nunca. Nunca significa jamais. Nunca significa em nenhuma única circunstância. Nunca paguem o mal com o mal. Nunca. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pensem sempre em fazer o que é o melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, olha a palavrinha de novo. Olha essa palavrinha de novo. Nunca se vinguem. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário. E olha que coisa linda, gente. Isso é lindo. Isso aqui é beleza pura. Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vençam. E aqui no contexto do que ele está dizendo, o que é o mal nos vencer? É você amaldiçoar quem te persegue. É você querer que Deus amaldiçoe os que te perseguem. É você se entristecer com os que se alegram e você se alegrar com os que choram. É você não viver em harmonia. É você devolver na mesma moeda, pagando mal com mal.
É você não promover a paz com todos no que depende de você. É você se vingar. É você não dar de comer ao seu inimigo. É você não dar de beber ao seu inimigo. Isso é ser vencido pelo mal. Mas aí vem a admoestação de Paulo. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal. Como? Praticando o bem. Vençam o mal. Como? Indo para as redes sociais, esbravejando, xingando na televisão fulano que nos persegue. Não. Praticando o bem. É praticando o bem que a gente vence o mal. E para terminar, eu não poderia deixar de ler uma passagem que eu sou apaixonado por ela e que raramente as pessoas leem com muita atenção. Paulo escreve para uma das igrejas que ele plantou e ele fala a respeito de uma pessoa dessa igreja, um irmão em Cristo, tá? Que ele fez muito mal para Paulo. Esse cidadão fez muito mal a Paulo. E também fez muito mal à igreja como um todo. E eu quero mostrar para vocês qual é a orientação que Paulo dá para a igreja sobre esse irmão. Em muitos ambientes por aí, o que a gente veria seria: vamos expulsar esse irmão do nosso meio, vamos colocar a cara dele aí no outdoor para todo mundo saber o que ele fez, vamos arrebentar com ele, vamos detonar esse filho da ira. Vejam a atitude de Paulo com esse irmão em Cristo, que o ofendeu, que lhe fez mal, que pecou contra ele e também machucou toda a igreja. Olha o que ele diz. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, de 5 a 8. Aí ele escreve assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. O que vocês estão vendo aqui é um homem vivendo na prática todas essas propostas tão difíceis que nós lemos aqui hoje. Ele poderia ter dito a eles: é isso mesmo, gente, ele fez mal, se afastem dele, condenem ele para o inferno, tratem-no como um pagão e um publicano, etc, etc. Agora, observem que ele não tira de cena a disciplina que aquele homem precisava ter. Ele fala: isso já foi castigo suficiente. Ou seja, aquele homem precisava de disciplina para ver o mal que fez. Era necessária essa disciplina. Agora que a disciplina já foi aplicada, porém, é hora de perdoá-lo. E não só perdoá-lo, confortá-lo. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Então aqui, gente, está o fim onde desemboca o perdão, no amor. No amor. O amor é a consequência do perdão. E, ao mesmo tempo, o amor é a causa que leva da graça, que é a causa do perdão. Então, o perdão ele faz parte de um ciclo para sustentar viva a chama do amor nos nossos corações e entre nós. Alguém tem pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, por favor, só faz assim com a mão. Roberto. Por que eu sabia que você ia perguntar, Roberto? Não sei por quê. Fala, queridão. Maurício, eu acho que nós estamos vivendo uma época e que, né, o pessoal diz que nunca tivemos uma situação de tanto ódio, né, na sociedade como nós estamos vivendo agora. Inclusive, você observa bem, por exemplo, esse pessoal que trabalha no YouTube, né, esses vloggers, etc.
quando eles são cancelados, ou quando eles recebem uma enxurrada de mensagens, né, falando mal da pessoa em si, quer dizer, de pessoas que não os conhecem, mas falam mal daquela pessoa, ou do trabalho que ela tenta fazer no YouTube. E aí, uma dessas pessoas, um filósofo, que ele estava pedindo socorro, dizendo o seguinte: vem cá, como é que a gente quebra esse ódio gigantesco que existe, que permeia, né, a nossa sociedade ultimamente? Eu acho justamente que começa, né, dentro do que você falou em termos do perdão. Né? Quer dizer, enquanto a gente não souber perdoar efetivamente, como você falou, você não quebra esse ciclo de ódio permanente, né, que nós estamos vivendo hoje. Eu te diria mais, Roberto. A igreja tem a oportunidade de, nesse momento, quebrar esse ciclo. Há muito tempo, nós cristãos, quando eu falo igreja, estou falando de cada um de nós aqui, tá? Estou falando da igreja como uma denominação, ou mesmo uma igreja local. Estou falando de cada um de nós, como indivíduo. Se você se posiciona sem ser, sabe aquele efeito manada, onde um vai todo mundo junto? Se você consegue quebrar isso e você age na contracorrente, isso chama atenção. Se você é apenas mais um, esbravejando, manifestando ódio, xingando, manifestando ira, falando o que todo mundo está falando, você não fará a mínima diferença. Mas, se você consegue levantar o dedinho em meio a esse vozerio e você viver aquilo que nós acabamos de ler aquilo, ninguém vai entender nada, Roberto. Como assim? Roberto está doido? Vou te dizer uma coisa. Você vai ser perseguido por isso. Vão dizer que você é isentão, que você não está se posicionando, que você não está tendo postura contra o pecado, etc. Vão dizer um monte de coisa a seu respeito. Mas, para aqueles onde o Espírito Santo de Deus tocar no coração, eles vão ver a diferença. E a tua atitude, as tuas palavras, vão causar ecos. Então, se você me pergunta, à luz do que tudo que nós vimos aqui ao longo dessa última hora e ao longo da aula passada, tá? Juntas as duas. Eu te diria, o caminho para nós fazermos a diferença nesse período da história em que nós estamos é a gente conseguir ser diferente da manada. É a gente refletir a luz de Cristo. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nós sentimos ira, nós sentimos vontade de esbravejar, mas se você consegue ter aquele momento de parar, sair e você pensar, e você não se deixar levar pelos impulsos de falar logo, não, para, pensa. E você racionalmente, olha a importância da razão, pensar, é isso que Jesus esperaria de mim? Ou ele esperaria que eu trouxesse uma palavra de paz agora, de conciliação, de pacificação? Aí você vai saber o que você vai escrever. Tá? Mais alguém, gente? Se quiser, é só fazer assim. Aileen, quer falar, Aileen? Fala, Aileen. Tá no mudo, tá, querida? O mudo, o mudo. Eu? Oi, não. Anália, só um instantinho que a Aileen tá tentando falar, tá? Ah, é. Querida, agora foi, Aileen. Foi? Deixa eu te pedir um favorzinho, Aileen, perdão. O microfone não está captando a sua voz. Você pode se aproximar um pouquinho do aparelho? Nossa. Obrigado. Ficou melhor, Maurício? Tá melhor, pode falar. A dúvida é o seguinte: se oramos por aqueles pedindo a Deus que os abençoe, de coração, eu pergunto se há uma consequência para essas pessoas que fizeram mal, quando a gente faz esse pedido a Deus, que Deus os abençoe.
entende que nós estamos perdoando essa pessoa, ou as pessoas que nos magoaram, olhe por essas pessoas que nos causaram mal, há uma consequência para elas. Será que Deus vai olhar por elas de alguma forma? Deixa eu ver se eu entendi, é porque o teu áudio picotou um pouquinho, tá? Você está perguntando quando a gente ora para Deus, para Ele abençoar as pessoas que nos fizeram mal, se isso trará algum tipo de consequência para elas, é isso? Isso mesmo. Eu acredito que trará muitas consequências, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, certamente, Deus está ouvindo o que você está falando e Deus vai agir de acordo com a vontade dele, né? Evidentemente que a vontade dele é soberana e você coloca sempre a sua oração de acordo com o que ele deseja para aquela pessoa. Agora, eu acredito que no momento em que você ora e você pede o bem daquelas pessoas, você pede saúde, você pede salvação, você pede prosperidade no trabalho, nos estudos, na plenitude da sua vida, eu acredito que, certamente, se você acredita que a oração tem resultados, certamente eu acredito que algo acontecerá. Dizer o que só compete ao Senhor, né? Agora, nosso papel é esse, é interceder em favor dessas pessoas, na esperança de que Deus vai agir. E um efeito muito bonito que acontece na nossa vida, e aqui eu posso falar isso como testemunho pessoal, é que quanto mais você ora em favor de pessoas que te fizeram mal, menos raiva delas você sente. Tá? Por que que isso acontece? Eu não sei. Não é neurolinguística, nada disso. Eu acredito que Deus nos abençoa também, porque nós estamos cumprindo a sua vontade, ele se deleita na nossa obediência, se deleita em ver o nosso coração sintonizado com o coração dele, e por causa disso ele nos presenteia com uma das maiores bênçãos que o ser humano pode almejar, que é a paz. Entende? Então eu acho que interceder por quem nos faz mal traz consequências positivas para ela e também para nós. Tá? Anália, você queria falar? Não, é porque agora no final você fez uma relação de amor e perdão, né? Que amor é consequência e é causa do perdão. E a minha questão, a minha pergunta é a seguinte: o amor também é um ato da razão? Você estava aqui na aula passada, Anália? Eu estava, mas a minha aula passada foi meio tumultuada, porque meu neto estava aqui, toda hora ele me mexia comigo, mas eu acompanhei, eu até vou ouvir de novo a aula passada. Porque a resposta à tua pergunta está nela, tá? Assim, essencialmente, o amor bíblico ele inclui as emoções, os sentimentos, as ações, as atitudes e a razão, tá? O nosso lado racional. Então, a resposta é sim, tá bom? Mais alguém, gente? Alguém quer comentar? Tem dúvida? Soraya? Um comentário rapidinho, acho que o de mais interessante, o maior aprendizado que ficou nisso agora para mim foi assim, a decisão de perdoar está baseada na razão. Isso é muito forte para mim. Isso é bom, assim, porque não ficar esperando ter a vontade ou se acalmar ou, né, acho que no momento que tiver quase para aí que é tomada de decisão, né? Então essa coisa de ser absolutamente racional é uma luz, entendeu? A gente vê, Soraya, com muita frequência as pessoas com medo de se enxergarem como hipócritas, evitando fazer isso. Porque eu estou com raiva dele, como é que eu vou pedir a Deus que abençoe ele? Como é que eu vou? Não, seria hipócrita da minha parte, mas não é. Você entende? Isso não é uma demonstração de hipocrisia. Isso é uma demonstração de obediência à vontade de Deus. Né? E quando eu falo de obediência, sempre entendo, eu não consigo enxergar obediência a Deus como aquela coisa de pode, não pode, sim, não. Não, eu acho que obedecer a Deus é simplesmente você colocar o teu coração em sintonia com o coração de Deus. Né? Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, nosso amor por Deus é demonstrado em colocar o nosso coração em sintonia com o dele através da obediência. Tá? Bom, mais alguém, gente? Porque o horário já estourou, daqui a pouco a Sônia vai começar a chutar o Roberto por baixo da mesa, e eu não quero provocar isso. Mais alguém?
Sim, não? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? A Nina botou aqui, orar por quem nos fez algo ajuda a não sentirmos mais raiva para a pessoa e nos prepara... Peraí, desculpa. Para as outras situações. Ah, tá, não é uma pergunta, é isso aí mesmo, Nina. Eu queria comentar uma coisa. Oi, Andy, pode falar. Assim, né? Também incluindo, né, na oração, também para a gente não magoar as pessoas também, né? Porque as pessoas não... Assim, da mesma forma que as pessoas magoam a gente, né? A gente, como ser humano, a gente também acaba magoando, né? Com certeza. Então, né, para Deus nos ajudar também, né? Pedir perdão, porque eu acho que mais do que liberar perdão é a gente ir lá e pedir perdão. Não sei aos outros, né? Mas pelo menos para mim né? Para eu pedir perdão, eu tenho que vencer o ego, o orgulho e tudo mais, né? Toda a parte carnal, né? Então, só Deus também para nos ajudar. E no começo da minha caminhada, eu aprendi uma coisa, que se uma pessoa tem 99% de culpa, né, e você tiver 1%, né, vai lá e pede perdão pelo teu 1%, né? Então, isso martela na minha cabeça toda vez que alguma situação se complica, né, pro meu lado, né? Tanto quanto a pessoa quando me machuca, ou eu acabo machucando a pessoa, né? Reconhecer também que a gente machuca as pessoas. Então, a gente precisa também de sensibilidade, né, de Deus, para a gente perceber, né, em que momento a gente acabou machucando, ou alguma palavra que a gente falou, assim, talvez a gente falou, né, nem com a intenção, mas outra pessoa ouviu de uma forma errada, né? É isso. Ah, muito bem colocado, Andy. Andy, teu nome é Andy mesmo ou é Angélica? Só Andy. É Andy Andy. mesmo, né? Aham, meu nome é Andy. Ah, tá bom. Andy, só assim, o que você colocou é muito certo, né? Eu preferi dar essa abordagem de você perdoar o outro, porque o nosso tempo é muito curto, né? E o fato de que se você errou, você precisa pedir perdão, isso é uma coisa muito mais evidente, né? Mas você lembrou algo muito importante, né? Que todos nós devemos ter uma constante postura e atitude de examinar a nossa consciência e saber se nós ferimos pessoas, porque o ofensor da história podemos ser nós, né? Se formos nós, devemos tomar essa atitude de, primeiro, pedir perdão e, segundo, não em ordem cronológica, mas em paralelo, tentar, se de algum modo nós provocamos algum tipo de prejuízo, seja emocional, seja financeiro, o que for, redimir o nosso erro. É o que Zaqueu fez, né? Zaqueu se arrependeu e ele disse que ia devolver tantas vezes aquelas pessoas que ele tinha roubado, que ele tinha fraudado. Então essa é uma postura que deve ser uma constante na vida do cristão. E até mesmo, Andy, uma palavra que você usou, que foi a palavra chamada culpa, né? A culpa, ela surge quando você ofende a você próprio, né? Porque além do fato de você ser ofendido por alguém e de você poder ofender alguém, às vezes você ofende a si próprio, né? Quando você é ofendido e você não perdoa, você vai carregar um fardo chamado ressentimento. O que é ressentimento? É o que a própria palavra diz, ressentimento, ou seja, é um sentimento que acontece de novo e de novo e de novo. Então, a Marina me ofendeu, eu não perdoei ela, a dor da ofensa dela a mim, eu vou sentir amanhã. Se eu não perdoei ela, eu vou sentir depois de amanhã. E eu vou sentir a dor da ofensa a mim todos os dias. Eu vou ficar ressentindo e ressentindo e ressentindo. Isso é o ressentimento. A cura do ressentimento é o perdão. Eu perdoo, paro de sentir essa dor que continua me atacando. Agora, se eu cometi um problema, sei lá, eu traí um amigo muito querido, né? Fiz uma maldade com um amigo muito querido, né? E eu peço, se eu não me perdoar por isso, se eu não às vezes as pessoas, elas fizeram uma atitude reprovável, cometeram um pecado, mas elas se arrependeram, elas confessaram a Deus o seu pecado, elas abandonaram o seu erro, foram perdoadas, mas elas ainda se sentem culpadas, né?
Então, a pessoa que não se perdoa, aí já não é uma questão de perdoar o outro, é uma questão de você não se perdoar por algo que você fez, um deslize que você cometeu, que todos nós costumamos cometer. Se você não consegue perdoar a si mesmo, aí o fardo que você vai carregar não é mais o fardo do ressentimento, é o fardo da culpa. Então, o perdão de você a você próprio, você conseguir se perdoar, é o que vai te aliviar do fardo da culpa. Então, tem sempre essa dinâmica, né? A pessoa que te ofendeu, a pessoa que você ofendeu e você ser os dois ao mesmo tempo, tá? Bom, gente, a gente vai precisar terminar agora por causa do horário. A foto. Sim, a foto. A Fernanda está aí hoje não, né? Eu faço aqui. Pastor vai fazer? Posso fazer aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui. É hora dos escondidinhos aparecerem. A gente vai ter 2 telas. Calma aí. Calma aí que eu vou fazer as 2 telas, uma de cada vez. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mais uma da primeira tela, espera aí. Agora vamos para outra tela. Calma aí, minha gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mais uma. Aí, boa. Só gente bonita nesse negócio, gente. Pastor, algum anúncio, algum aviso, alguma questão? Gente, bom demais. Estamos vivendo um momento muito precioso. Peço que vocês orem. Esse é um assunto muito, muito, muito importante. É um assunto que eu acho que ninguém aqui tem facilidade com isso. Se tiver, conta para mim como é que é, porque não é fácil. Mas eu acho que essa temática de DNA é muito legal, né? Porque faz parte do DNA cristão. Então, vocês pensem sobre isso durante a semana, tirem dúvidas com a gente, mandem recado, orem pela nossa igreja, pelo aniversário, estamos vivendo coisas muito lindas lá diante de Deus, pela campanha que a gente está fazendo, os milagres que estão acontecendo aí em todas as áreas. Então, orem por nós, acho que é isso, os recados são esses. Amém. Bom, vamos orar então para terminar, gente. Vamos? Você pode curvar sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado. Pode orar, mano, pode orar. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado pelas verdades bíblicas que aqui aprendemos. Que essa semente lançada, ela caia no nosso coração, ela frutifique, ela brote, dê muitos frutos. A gente sabe, como foi dito, que não é fácil. É contrariar a nossa natureza humana, nosso desejo de justiça, de que aqueles que fizeram o mal tenham as consequências dos seus atos. Mas nós entendemos, Deus, que essa consequência está nas tuas mãos e não nas nossas. E que o nosso papel é agir conforme a tua palavra nos apresenta. Que nós consigamos brilhar. Que esse entendimento, esse aprendizado revolucione as nossas vidas, mude de fato as nossas atitudes, que a gente não pare aqui na teoria, que a gente coloque em prática e que a Igreja Metodista em Botafogo seja conhecida por um lugar onde as pessoas agem diferente. São pessoas estranhas, esquisitas, alienígenas, que oram pelo bem dos que fazem mal, que amam os seus inimigos, que abençoam aqueles que os amaldiçoam, que fazem tantas coisas que contrariam o senso comum da nossa sociedade. Pedimos, Deus, por uma semana abençoada na vida de cada um aqui, que o teu carinho, o teu olhar se incline para cada um dos irmãos e das irmãs que estão nessa aula, que o teu olhar amável abrace, acolha, conduza e esteja presente com cada um de nós ao longo dessa semana e até o nosso reencontro. Te agradecemos e te pedimos estas coisas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, eu lembrei de mais um recado aqui enquanto o Maurício estava orando. Nós estamos fazendo aniversário e sei que o nosso pessoal de eventos aí da igreja está fazendo um processo muito legal. E uma das coisas é tentar, de uma maneira muito simples, mandar um presentinho, né? Porque o presente quem ganha é a gente. Então, assim, a gente está com um desafio com essa vida meio virtual de fazer com que esse presente chegue até você. Então, a Lilian ou a Sônia provavelmente vão colocar lá no grupo para vocês colocarem o endereço e do Iapoca Chuí, a missão é mandar. Então, coloquem aí o endereço de vocês depois, procurem a pastora Lilian, a Sônia, que a gente quer fazer com que essa lembrancinha chegue até vocês, tá bom? Coisa simples, mas de coração. Amém. Gente, boa semana para todos. Deus os abençoe. Prazer estar com vocês aqui e até o reencontro. Tchau, pessoal. Até domingo. No coração de todos. Obrigada, Maurício. Obrigada, pastor.